No casamento da minha única filha, ela me trancou na cozinha. Suas roupas são simples demais, fica aí até acabar. Chorei em silêncio entre as panelas enquanto ouvia a festa de longe. De repente a música parou. A porta da cozinha se abriu. Não era um garçom. Era o noivo. Ele estendeu a mão para mim e me levou até o centro do salão. Quando ele pegou o microfone e olhou fixamente para minha filha, o salão inteiro prendeu a respiração. E disse uma frase que fez todos ficarem em silêncio. Quando senti a mão da minha filha apertando meu braço com força, eu ainda não entendia o que estava acontecendo. A música do casamento tocava ao fundo, os convidados riam e conversavam no salão principal, e eu estava ali, de pé, com meu vestido rosa claro, que tinha custado 3 semanas de economia, os sapatos emprestados da Jurema apertando meus pés, e o coração batendo tão forte que eu podia ouvir o som dele nos meus ouvidos. Mariana me puxou para um canto, longe dos olhares, e eu ainda sorria. Ainda achava que aquilo era emoção, nervosismo de noiva. Mas quando olhei nos olhos dela e vi aquela frieza, aquele desprezo mal disfarçado, eu senti algo gelar dentro do meu peito. Era como se alguém tivesse jogado um balde de água fria na minha alma. "Mãe", ela disse, e a voz dela estava baixa, controlada, mas cheia de uma raiva que eu nunca tinha visto antes. "Suas roupas são muito simples. Os convidados do Marcos são todos de alto padrão. Gente importante, gente fina. Você vai me envergonhar." Eu pisquei, confusa. Envergonhar? Eu? A mulher que tinha trabalhado feito uma condenada para que ela estivesse ali, naquele buffet de luxo na Barra da Tijuca, vestida de noiva, casando com um homem bom? Eu, que tinha costurado noite adentro, que tinha vendido minhas joias, que tinha comido pão com margarina para que ela pudesse comer carne? "Filha, eu não entendo", eu disse, e minha voz estava tremendo. "Eu sou sua mãe. Eu estou aqui para te ver casar. Ela me cortou. "Eu sei quem você é, mãe. Mas hoje não é sobre você. É sobre mim. É sobre a imagem que eu construí. Essas pessoas não podem te ver assim. Assim como? Assim pobre? Assim simples? Assim real?" Meu estômago revirou. Senti um gosto amargo subindo pela garganta, um gosto de humilhação, de traição, de dor tão profunda que parecia que alguém tinha enfiado uma faca nas minhas costelas e estava torcendo devagar. "Você vai ficar na cozinha até a festa acabar", ela continuou, e cada palavra era uma pedra sendo jogada no meu rosto. "Depois você sai. Os garçons vão te trazer comida se você quiser. Mas não saia de lá." Eu fiquei muda, literalmente muda. Não conseguia formar uma palavra, um som, nada. Meu cérebro não processava o que ela estava dizendo. Minha própria filha, a menina que eu tinha embalado no colo, que eu tinha ensinado a andar, a falar, a sonhar, estava me dizendo para me esconder, para sumir, para fingir que eu não existia. "Mariana", eu consegui sussurrar, e lágrimas já queimavam meus olhos. "Eu sou sua mãe." "Eu sei", ela disse. E o tom dela era tão frio que parecia que eu estava conversando com uma estranha. "Mas hoje eu preciso que você colabore, só hoje. Depois a gente conversa." Ela não esperou minha resposta. Me puxou pelo braço, atravessamos um corredor lateral e, de repente, eu estava dentro da cozinha. O cheiro de comida quente, alho, cebola, molho de tomate, me atingiu com força. Garçons corriam de um lado para o outro, balançando bandejas prateadas, ignorando minha presença. Mariana me empurrou para dentro, e antes que eu pudesse reagir, ela fechou a porta. Ouvi o barulho da chave girando na fechadura. Ela me trancou. Minha filha me trancou na cozinha como se eu fosse um cachorro, um estorvo, um problema que precisava ser resolvido. Fiquei parada ali, olhando para a porta de metal frio, ouvindo os passos dela se afastando do outro lado. Meus joelhos fraquejaram. Segurei na beirada de uma bancada de inox para não cair. Um dos garçons, um rapaz jovem de uniforme preto e branco, olhou para mim com pena, mas desviou o olhar rápido. Ninguém ia me ajudar. Ninguém ia abrir aquela porta. Eu estava sozinha. Caminhei até um banquinho de plástico no canto da cozinha, ao lado de uma pilha de caixas de papelão, e me sentei. Minhas pernas estavam bambas, minhas mãos tremiam.
Tirei os sapatos emprestados porque estavam machucando demais e senti o chão gelado de cerâmica sob meus pés inchados. E então comecei a chorar. Não era um choro bonito, daqueles de novela. Era um choro feio, dolorido, desesperado. Um choro de quem acabou de descobrir que não vale nada para a pessoa que mais amou na vida. Chorei com a mão tapando a boca para ninguém ouvir, mas os soluços escapavam e meu corpo inteiro tremia. Lembrei de quando Mariana nasceu. Eu tinha 29 anos, era casada com o Jorge e achava que minha vida ia ser um conto de fadas. Mas 3 anos depois, ele me largou por uma mulher mais nova, mais bonita, mais tudo. Me deixou sozinha com uma criança pequena, sem dinheiro, sem estrutura, sem nada. E eu não desisti. Acordava às 5 da manhã. Deixava Mariana na casa da Jurema, pegava 2 ônibus para trabalhar numa fábrica de costura, voltava de noite, buscava minha filha, dava banho, comida, fazia lição, colocava para dormir e ainda ficava costurando por fora até de madrugada para ganhar um extra. Meus dedos ficaram calejados de tanto furar agulha. Minhas costas doíam de ficar curvada na máquina de costura. Meus olhos ardiam de tanto forçar a vista. Mas eu não reclamava, porque tudo era por ela. Tudo sempre foi por ela. Quando Mariana passou no vestibular para a administração, eu fiz uma festa na laje. Comprei refrigerante, fiz salgadinhos, decorei com bandeirinhas de papel crepom. Os vizinhos todos vieram. Comemoramos até tarde e quando todo mundo foi embora, Mariana me abraçou forte e disse com lágrimas nos olhos: "Mãe, tudo que eu conseguir na vida vai ser por você. Eu te amo." Mentira. Tudo mentira. Porque agora, sentada naquele banquinho de plástico, escondida na cozinha do próprio casamento dela, eu entendia a verdade. Ela tinha vergonha de mim. Vergonha da minha pobreza. Vergonha da minha simplicidade. Vergonha de quem eu era. Enxuguei as lágrimas com as costas da mão, mas elas não paravam de cair. Ouvi a música do lado de fora ficando mais alta, mais animada. Ouvi palmas, risadas, gritos de comemoração. A festa estava linda. E eu estava ali, trancada, invisível, descartada. Uma garçonete, uma moça de uns 30 anos com cabelo preso num coque apertado, passou por mim carregando uma bandeja cheia de taças de champanhe. Ela me olhou, hesitou e perguntou baixinho: "A senhora está bem?" Eu não respondi. Por que não? Eu não estava bem e não tinha como estar. Ela colocou a bandeja em cima da bancada e veio até mim. Tirou um guardanapo de papel do bolso do avental e me entregou. "Toma, se limpa. Não chora, não." "Obrigada." Eu consegui murmurar. "A senhora é mãe de alguém da festa?" Ela perguntou curiosa. Eu ri, um riso amargo, dolorido. Sou a mãe da noiva." Ela arregalou os olhos. "A senhora é a mãe da noiva e tá aqui na cozinha?" "É," eu disse, e minha voz quebrou. "Porque eu não sou boa o suficiente para estar lá fora." A moça balançou a cabeça indignada. Que absurdo, que falta de consideração. Ela ia dizer mais alguma coisa, mas o chefe de cozinha gritou o nome dela e ela teve que sair correndo. Fiquei sozinha de novo. Quanto tempo passou? Eu não sei. Pode ter sido meia hora, pode ter sido 1 hora. O tempo parou de fazer sentido. Eu só ficava ali, sentada, olhando para o chão, ouvindo os sons abafados da festa, sentindo meu coração se despedaçando em câmera lenta. De repente, a música parou. Não foi um término natural, como quando uma música acaba e outra começa. Foi um corte abrupto, como se alguém tivesse arrancado o cabo do som. O silêncio que veio depois era estranho, pesado, carregado. Ouvi murmúrios do lado de fora, vozes confusas, e então passos. Passos firmes, rápidos, vindo na direção da cozinha. A porta se abriu com força, batendo na parede. Não era um garçom. Era o Marcos, o noivo. Ele estava de smoking preto impecável, gravata borboleta, cabelo penteado para trás, lindo como um príncipe de conto de fadas. Mas o rosto dele estava tenso, sério, e os olhos dele estavam brilhando de uma forma que eu não conseguia decifrar. Raiva? Tristeza? Decepção? Ele olhou ao redor da cozinha, procurando, até que seus olhos pararam em mim.
no banquinho de plástico, no canto, descalça, com o rosto inchado de tanto chorar. Dona Conceição, ele disse, e a voz dele estava rouca. Eu não consegui responder. Só olhei para ele e mais lágrimas escorreram. Marcos atravessou a cozinha em 3 passadas largas, ajoelhou na minha frente e segurou minhas mãos. As mãos dele eram quentes, firmes, e eu senti um calor subindo pelos meus braços, um calor que não era físico, era outra coisa, era humanidade, era respeito. A senhora está chorando, ele disse. E não era uma pergunta, era uma constatação dolorida. Eu abaixei a cabeça, envergonhada. Não queria que ele me visse assim. Não queria que ninguém me visse assim. Dona Conceição, ele repetiu. E dessa vez a voz dele estava mais firme. A senhora é a mãe da mulher que eu acabei de casar. A senhora deveria estar lá fora, na mesa principal, sendo homenageada, dançando, sendo celebrada. O que a senhora está fazendo aqui? Eu não respondi. Porque se eu abrisse a boca, ia desmoronar de novo. Marcos olhou para a porta, viu a chave do lado de fora e entendeu tudo. Viu o maxilar dele travar, os músculos do pescoço ficarem tensos. Ele fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e, quando abriu de novo, havia uma determinação assustadora naquele olhar. Foi a Mariana, ele disse, e não era uma pergunta. Eu abaixei a cabeça. Dona Conceição, olha para mim. Eu olhei e vi lágrimas nos olhos dele também. Venha comigo, ele disse, levantando e me puxando pela mão. Agora, antes de eu contar o que aconteceu depois daquele dia, eu quero saber. O que vocês fariam no meu lugar? Será que eu deveria ter perdoado na hora? Ou será que eu estava certa em deixar ela sentir o peso do que fez? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha. Agora vou contar o que veio depois. Marcos me puxou pela mão com uma firmeza que não admitia recusa. Eu tentei resistir, tentei dizer que estava tudo bem, que eu podia ficar ali, que não queria causar problemas, mas ele não me soltou. Sua mão estava quente, segura, e pela primeira vez naquela noite horrível, eu senti que alguém estava do meu lado. Saímos da cozinha. O corredor estava vazio, mas eu podia ouvir o murmúrio dos convidados no salão principal. Marcos caminhava rápido, determinado, e eu mal conseguia acompanhar, tropeçando nos meus próprios pés descalços. Eu estava em pânico. Para onde ele estava me levando? O que ele ia fazer? Marcos, eu sussurrei ofegante. Não precisa, eu não quero estragar seu casamento. Ele parou, virou para mim, e pela primeira vez desde que me encontrou na cozinha, ele sorriu. Mas era um sorriso triste, pesado, carregado de decepção. Dona Conceição, se tem alguém que estragou esse casamento, não foi a senhora. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele abriu a porta do salão principal e me puxou para dentro. 200 pessoas, talvez mais, todas bem vestidas, elegantes, com taças de champanhe nas mãos, sentadas em mesas decoradas com flores brancas e velas cintilantes. Todas me olhando, todas em silêncio absoluto. Eu queria morrer. Queria que o chão se abrisse e me engolisse. Eu estava descalça, com o rosto inchado de chorar, o vestido rosa claro amassado, o cabelo despenteado. E ali, no centro do salão, iluminada por lustres de cristal caríssimos, eu me senti menor do que nunca. Marcos não soltou minha mão. Ele me levou até o centro, pegou o microfone que estava na mesa do DJ e o salão inteiro ficou ainda mais silencioso, se é que isso era possível. Mariana estava sentada na mesa principal, ao lado das madrinhas e padrinhos. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados de pânico. Ela levantou da cadeira, deu um passo na nossa direção, mas Marcos ergueu a mão livre, pedindo que ela ficasse onde estava. Boa noite a todos, ele começou, e a voz dele estava firme, clara, amplificada pelo som. Eu sou o Marcos, e hoje é o dia mais importante da minha vida, ou pelo menos era para ser. Murmúrios percorreram o salão. As pessoas trocaram olhares confusos. Marcos apontou para mim. Eu quero apresentar para vocês uma pessoa muito especial. Essa é a Dona Conceição. Ela tem 65 anos. Ela é costureira aposentada, mora num apartamento simples em Madureira. Ela está divorciada há 15 anos. Criou a filha sozinha. Eu estava tremendo.
Minhas pernas mal me sustentavam. Queria sumir, desaparecer, mas a mão dele ainda segurava a minha, firme. Essa mulher aqui, ele continuou, e agora a voz dele estava carregada de emoção. Trabalhou em 2, 3 empregos ao mesmo tempo para dar educação, comida, roupa, dignidade para a filha. Ela costurou de madrugada. Ela comeu pão com margarina para que a filha pudesse comer carne. Ela vendeu suas joias para pagar a faculdade particular. Ela fez tudo, tudo. As pessoas começaram a sussurrar entre si. Vi algumas mulheres levarem a mão ao peito, emocionadas. Essa mulher aqui, Marcos disse, e agora ele olhou direto para Mariana. É a mãe da noiva. E sabe onde eu encontrei ela agora há pouco? Trancada na cozinha, chorando, escondida, como se fosse uma vergonha. O salão explodiu em murmúrios chocados. Algumas pessoas levantaram das cadeiras, outras cobriram a boca com as mãos incrédulas. Mariana levantou desesperada. Marcos, para! Você não entende! Eu estava nervosa, Mas ele ergueu a mão, pedindo silêncio, e para minha surpresa, ela obedeceu. Ela ficou ali, de pé, tremendo, com lágrimas escorrendo pelo rosto cuidadosamente maquiado. Eu entendo, sim, Mariana, Marcos disse, e a frieza na voz dele me arrepiou. Eu entendo perfeitamente. Você teve vergonha da mulher que te deu a vida. Teve vergonha da mulher que pagou suas contas, suas roupas de marca, sua faculdade particular, seus passeios, suas viagens. Você quis esconder ela porque as roupas dela são simples? Porque ela não tem dinheiro? Porque ela não fala bonito? Ele virou para os convidados. Eu sou filho de faxineira. Minha mãe limpou o escritório a vida inteira. Meu pai foi pedreiro. Eu cresci em comunidade, em casa de 2 cômodos, dividindo quarto com 3 irmãos. Eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é vergonha. Mas a minha vergonha nunca foi da minha origem. Minha vergonha é de quem esquece de onde veio. Algumas pessoas começaram a bater palmas. Devagar, hesitante no começo, mas logo a ovação se espalhou. Eu não conseguia acreditar. Estavam aplaudindo, para mim. Marcos olhou de novo para Mariana e, pela primeira vez, vi uma tristeza profunda no olhar dele. Eu casei achando que você era diferente, mas hoje eu vi quem você realmente é. Ele se virou para mim, segurou minhas 2 mãos e disse no microfone: Dona Conceição, a senhora vai dançar comigo, porque a senhora merece ser celebrada. A senhora merece respeito. E se a sua filha não entende isso, eu entendo. A música começou. Uma valsa lenta, romântica. Marcos me levou para o centro do salão, colocou uma mão na minha cintura e a outra segurou minha mão. Eu estava tremendo tanto que mal conseguia me mover, mas ele me guiava com firmeza, com gentileza. Relaxa, Dona Conceição, ele sussurrou no meu ouvido. A senhora não fez nada errado, levante a cabeça. E eu levantei. Olhei ao redor. Vi rostos emocionados, pessoas chorando, outras sorrindo para mim com aprovação. Vi a mãe do Marcos, uma senhora humilde de vestido simples, se levantando e batendo palmas com força, com orgulho. Outros convidados começaram a bater palmas também, em pé, uma ovação ensurdecedora. Para mim, a costureira, a pobre, a escondida. Quando a música terminou, Marcos me abraçou forte, e eu senti ele sussurrar no meu ouvido. Obrigado por ter criado a mulher que eu amei. Mas eu não posso ficar casado com a mulher que ela se tornou. Meu coração partiu. Não por mim, mas por ele. Marcos voltou para o microfone. Mariana, eu preciso de um tempo para pensar. Esse casamento começou com uma mentira, com uma crueldade. Eu não sei se consigo seguir assim. Ele tirou a aliança de ouro do dedo e colocou em cima da mesa principal, ao lado do bolo de casamento de 3 andares que ainda não tinha sido cortado. O salão ficou em choque absoluto. Mariana gritou desesperada. Marcos, não! Não faz isso! Foi um erro! Eu estava nervosa, eu não pensei direito. Eu te amo! Mas ele já estava saindo. Parou na porta, olhou para mim e disse, alto o suficiente para todo mundo ouvir. Dona Conceição, se a senhora precisar de alguma coisa, me liga. A senhora tem meu número. E saiu. A festa acabou ali mesmo. Os convidados começaram a ir embora, constrangidos, em silêncio.
A família do Marcos saiu toda junta, abraçando a mãe dele, sem olhar uma única vez para Mariana. Os poucos parentes da minha filha que estavam lá vieram até mim, me abraçaram, pediram desculpas. Conceição, a gente não sabia. A gente nunca imaginaria que ela faria isso com você. Mariana ficou sozinha na mesa principal, sentada, com o véu de noiva caído nas costas, chorando copiosamente, destruída. Ela tentou vir falar comigo. Eu olhei para ela e, pela primeira vez na vida, não senti raiva. Senti pena. Pena de uma mulher que tinha tudo e perdeu tudo por orgulho, por vaidade, por esquecer quem realmente importava. Eu saí do buffet acompanhada pela Jurema, que tinha assistido a tudo de uma mesa no canto. Ela me abraçou forte no caminho de volta para casa e não disse nada, porque não tinha nada a dizer. Às vezes, o silêncio é a única resposta possível para uma dor tão grande. Nos dias seguintes, a história se espalhou. Alguém tinha filmado tudo. O vídeo vazou nas redes sociais. Viralizou. Milhões de visualizações, comentários aos milhares. Que filha ingrata! Essa mãe merecia coisa melhor. O noivo é um príncipe. Mulher, você é uma guerreira. Daniela, a ex-colega de trabalho da Mariana que tinha sido demitida injustamente meses antes, postou um relato longo contando como minha filha era arrogante no escritório, como humilhava os estagiários, como fingia ser humilde nas reuniões, mas era cruel e mesquinha nos bastidores. O post dela também viralizou. Mariana perdeu o emprego. A empresa mandou um comunicado dizendo que a imagem dela não combinava mais com os valores da companhia. Ela tentou me ligar dezenas, centenas de vezes. Mandou mensagens intermináveis pedindo perdão. Mãe, eu errei. Eu errei muito. Eu estava cega. Eu queria tanto impressionar aquelas pessoas. Eu achava que se elas vissem você daquele jeito, iam me julgar. Eu fui uma idiota. Me perdoa. Por favor. Eu deixei ela sofrer. Não por maldade, mas porque ela precisava entender a gravidade do que fez. Ela precisava sentir na pele o que era ser descartada, humilhada, invisível. 2 meses se passaram. Eu voltei para minha rotina. Minhas encomendas de doces, minhas amigas do bairro, minha igreja, minha vida simples, mas digna. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava em paz. Sozinha, mas em paz. Até que um dia, Jurema me procurou com uma expressão estranha no rosto. Conceição, você precisa ouvir uma coisa. Ela me mostrou o celular. Era um áudio de WhatsApp, da Mariana. Mas não era para mim. Era para uma amiga. E nesse áudio, minha filha dizia coisas que fizeram meu sangue gelar. Eu só preciso que a minha mãe me perdoe logo. Assim eu consigo reconquistar o Marcos. Ele é fraco, ele vai voltar. E quando eu arrumar tudo, eu juro, eu nunca mais falo com ela. Ela me humilhou. Aquele velho ridículo do Marcos me humilhou na frente de todo mundo por causa daquela velha. Eu desliguei o áudio. E foi nesse momento que a tristeza se transformou em outra coisa, em força. O áudio que Jurema me mostrou não saía da minha cabeça. Eu ouvi de novo e de novo e de novo. Cada palavra da Mariana era uma facada. Aquela velha. Eu nunca mais falo com ela. Ele é fraco, ele vai voltar. Ela não estava arrependida. Ela estava calculando, estava fingindo. E o pior, estava usando o meu perdão como ferramenta para reconquistar o Marcos. Sentei na minha cozinha pequena, com uma xícara de café esfriando na minha frente, e pela primeira vez em 2 meses, não senti vontade de chorar. Senti vontade de agir. Passei a noite inteira acordada, olhando para o teto do meu quarto, ouvindo os sons do bairro lá fora. Cachorro latindo, carro passando, a vida seguindo. E eu ali, travada, presa numa dor que eu mesma estava escolhendo carregar. Não. Chega. No dia seguinte, acordei com o sol nascendo. Tomei banho, me arrumei, passei batom pela primeira vez em semanas. Olhei no espelho e vi uma mulher cansada, machucada, mas não derrotada. Nunca derrotada. Liguei para o padre Sebastião. Ele me conhecia desde que Mariana era bebê. Tinha batizado ela, tinha acompanhado nossa vida toda. Marquei de conversar com ele na igreja naquela mesma tarde. Quando cheguei, a igreja estava vazia,
silenciosa, com aquele cheiro de incenso e cera de vela que sempre me acalmava. O padre estava sentado num dos bancos da frente, com a Bíblia aberta no colo, os óculos na ponta do nariz. Me viu entrar e abriu os braços. Conceição, minha filha, vem cá. Sentei ao lado dele e contei tudo. O casamento, a humilhação, o áudio, a manipulação. Ele me ouviu em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando com aquela expressão triste de quem já viu muita maldade nesse mundo. Conceição, ele disse quando terminei, com aquela voz calma dele. Você tem todo o direito de estar com raiva. Mas lembre-se, a vingança pertence a Deus. Eu não quero vingança, padre, eu respondi, e minha voz estava firme, decidida. Eu quero justiça. Eu quero que ela entenda que não pode brincar com as pessoas assim, que não pode usar, manipular e descartar. E eu quero proteger o Marcos. Ele é um bom rapaz. Ele não merece cair nas garras dela de novo. O padre ficou em silêncio por um tempo longo, olhando para o altar, para o crucifixo. Depois, ele suspirou fundo e virou para mim. O que você precisa de mim? Preciso que o Senhor seja minha testemunha. Preciso que o Senhor confirme, se necessário, tudo o que eu passei com ela. Todos os sacrifícios. Todas as vezes que vim aqui chorando porque ela tinha me magoado e eu engolia calado. Todas as vezes que eu rezei pedindo força para continuar sendo mãe de uma filha que me desprezava. Ele pegou minha mão, apertou com força. Eu confirmo. Tudo. Você tem minha palavra. Saí da igreja com o coração mais leve. Tinha um aliado, um homem de Deus, respeitado, que conhecia minha história toda. Mas eu precisava de mais. Liguei para Daniela, a ex-colega da Mariana. Nós tínhamos trocado números depois do casamento, e ela tinha me dito que se eu precisasse de qualquer coisa, era só chamar. Daniela, eu preciso saber tudo o que você sabe sobre a Mariana. Tudo mesmo, sem filtro. Ela hesitou. Dona Conceição, são coisas pesadas. Você tem certeza? Tenho. Marcamos de nos encontrar num café no centro, perto do escritório onde ela trabalhava agora. Cheguei antes, pedi um suco de laranja, fiquei esperando. Daniela chegou 15 minutos depois, carregando uma pasta grande de couro marrom, daquelas antigas, pesadas. Ela se sentou, pediu um café e colocou a pasta em cima da mesa. Eu guardei tudo, ela disse, abrindo a pasta, porque eu sabia que um dia ia precisar. Eu sabia que ela ia cair. Começou a tirar papéis. Muitos papéis. E-mails impressos onde Mariana humilhava colegas de trabalho, chamando estagiários de burros, incompetentes, inúteis. Mensagens de WhatsApp onde ela falava mal de clientes, ria de pessoas com dificuldades financeiras, zombava de quem não tinha roupa de marca. Ela fazia isso abertamente? Eu perguntei chocada. Não, ela era esperta. Na frente dos chefes, ela era a funcionária perfeita, educada, eficiente, simpática. Mas nos bastidores, com quem era subordinado a ela, era um demônio. Daniela mostrou mais documentos. Prints de conversas internas da empresa, onde Mariana inventava mentiras sobre colegas para prejudicá-los, para ganhar promoções, para se destacar. Relatos escritos de 3 pessoas diferentes que tinham sofrido assédio moral dela. E você? O que ela fez com você? Eu perguntei. Daniela respirou fundo. Ela me culpou por um erro que ela mesma cometeu. Um relatório financeiro errado que custou à empresa R$200 mil. Ela fez o relatório, mas quando o erro foi descoberto, ela colocou a culpa em mim. Disse que eu tinha alterado os números. Eu fui demitida por justa causa. Perdi tudo. Seguro-desemprego, indenização, referências. Passei 6 meses desempregada até conseguir outro emprego. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Eu segurei a mão dela. Você tem provas? Tenho. E-mails dela me pedindo para fazer o relatório de um jeito específico. Mensagens onde ela confirma que foi ela quem enviou os números para o cliente. Tudo. Posso ficar com cópias? Pode ficar com tudo. Eu já fiz outras cópias. Use como precisar. Derruba essa mulher, Dona Conceição. Pela senhora, por mim, por todo mundo que ela já machucou. Voltei para casa com a pasta debaixo do braço, pesada, cheia de provas. Passei a tarde inteira organizando tudo.
Comprei pastas coloridas, etiquetas, separei por categoria: abuso no trabalho, mentiras e manipulações, prejuízos causados a terceiros. E então comecei a montar meu próprio dossiê. Fui até o guarda-roupa, abri a gaveta de baixo onde eu guardava documentos antigos. Encontrei tudo. Recibos de pagamento de escola da Mariana. 36 recibos, um para cada mês de 3 anos do ensino médio, numa escola particular caríssima em Copacabana. Cada mensalidade custava R$ 7.800. Calculei. R$ 280 mil só no ensino médio. Depois, os recibos da faculdade. 4 anos de administração numa universidade particular. Mensalidade de R$ 2.500. Mais R$ 120 mil. Cursos extracurriculares. Inglês, espanhol, marketing digital, Excel avançado, R$ 40 mil ao longo de 6 anos. E as transferências bancárias. Peguei meus extratos antigos, guardados em caixas de sapato. Cada mês, durante 5 anos depois que ela se formou, eu transferia R$ 1.000 para ela. Para ajudar com as contas, mãe. Meu salário ainda não está bom. R$ 60 mil. E os presentes. A viagem para a Europa que eu paguei quando ela fez 25 anos. R$ 15 mil. O carro usado que eu dei de presente de formatura. R$ 25 mil. Somei tudo. R$ 520 mil. R$ 500.000 que eu, uma costureira pobre, uma doceira de encomenda, tinha tirado do meu próprio suor, do meu próprio sangue, para dar a ela uma vida que eu nunca tive. E ela me pagou trancando na cozinha. Organizei todos os comprovantes em ordem cronológica. Anexei fotos antigas, Mariana criança, sorrindo, me abraçando. Mariana adolescente, usando o uniforme da escola cara. Mariana na formatura, com o canudo na mão, me beijando na frente de todo mundo. Tudo mentira. Tudo teatro. Na sexta-feira, uma semana depois de começar minha investigação, Jurema apareceu na minha porta de novo, dessa vez com o rosto vermelho de raiva. Conceição, você não vai acreditar no que eu acabei de descobrir. O quê? A Mariana está tentando processar o Marcos. Senti o sangue ferver. Como assim? Jurema entrou, sentou no sofá, pegou o celular e me mostrou uma notificação que ela tinha recebido de uma conhecida que trabalhava no fórum. Ela contratou um advogado. Está processando ele por danos morais. Diz que ele a humilhou publicamente, que ela perdeu o emprego por culpa dele, que ele destruiu a reputação dela de propósito. Quanto ela está pedindo? R$ 150 mil. Senti uma onda de ódio tão forte que tive que sentar. Ela não só era manipuladora, mentirosa, cruel, agora queria destruir financeiramente o único homem que tinha tido coragem de me defender. Não, eu disse. E minha voz estava tão fria que até eu mesma me assustei. Isso não vai acontecer. Peguei o telefone. Liguei para o Marcos. Ele atendeu no terceiro toque, a voz cansada. Dona Conceição? Marcos, eu soube do processo. Ele suspirou, e eu ouvi o peso do mundo naquele suspiro. Eu também acabei de receber a notificação. Meu advogado disse que ela não tem base nenhuma, que é tudo absurdo, mas mesmo assim é desgastante, sabe? Ter que contratar advogado, gastar dinheiro, provar que eu não fiz nada de errado quando tudo que eu fiz foi dizer a verdade. Quanto ela está pedindo? R$ 150 mil de indenização, mais custas processuais. Ela alega que foi demitida por causa do vídeo, que ficou deprimida, que teve que fazer terapia, que a vida social dela acabou. Tudo culpa minha. Eu apertei o telefone com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Marcos, eu tenho provas. Provas de quem ela realmente é. De tudo que ela fez. De tudo que ela é capaz. E eu vou te ajudar a destruir esse processo. Dona Conceição, a senhora não precisa se envolver nisso. Eu já estou envolvida. Ela é minha filha. Foi eu quem criou esse monstro. E vai ser eu quem vai parar ele. Marcamos uma reunião. Eu, Marcos e o advogado dele, Dr. Roberto, um homem sério de uns 50 anos, cabelo grisalho, óculos de armação grossa, gravata impecável. Cheguei ao escritório dele carregando minha pasta. Marcos já estava lá, sentado numa cadeira de couro, com cara de quem não dormia há dias. O doutor Roberto me cumprimentou com um aperto de mão firme.
Dona Conceição, o Marcos me contou tudo. A senhora é uma mulher de muita coragem. Não é coragem, doutor. É necessidade. Sentei, abri a pasta e comecei a mostrar tudo. Cada documento, cada comprovante, cada prova. Os olhos do doutor Roberto foram se arregalando cada vez mais. Ele folheava os papéis devagar, lendo com atenção, fazendo anotações num bloco amarelo. Quando terminei, ele encostou na cadeira, tirou os óculos e esfregou os olhos. Dona Conceição, isso aqui é ouro. Com esse material, não só a ação dela vai ser arquivada, como podemos processar ela por litigância de má-fé. Podemos pedir uma indenização reversa. Podemos destruir qualquer chance dela de ganhar um centavo. Façam o que for necessário, eu disse. Mas eu quero uma coisa. O quê? Eu quero confrontar ela, pessoalmente, antes de qualquer coisa ir oficialmente para a justiça. Eu quero que ela saiba que fui eu quem desmontou o castelo de mentiras dela. Eu quero olhar nos olhos dela e dizer tudo o que ela me fez. O Dr. Roberto hesitou. Isso pode ser arriscado. Ela pode gravar, pode usar contra a senhora. Deixa ela gravar. Eu não tenho nada a esconder. E tudo que eu vou falar é verdade. Marcos, que até então estava quieto, concordou. Se a Dona Conceição quer fazer isso, eu apoio. Ela merece esse confronto. Enviamos uma convocação formal para Mariana. Uma carta registrada, assinada pelo doutor Roberto, convidando ela e o advogado dela para uma reunião de conciliação para possível acordo amigável sobre o processo. Ela aceitou no mesmo dia, provavelmente achando que ia me usar como ponte para chegar no Marcos de novo. Achando que ia me manipular mais uma vez, que eu era idiota, que eu era fraca. Ela não sabia do furacão que estava vindo. A reunião foi marcada para a próxima quinta-feira, 10 da manhã, no escritório do Dr. Roberto, e eu estava pronta para o combate. O dia da reunião chegou. Acordei às 5 da manhã, mesmo sem ter conseguido dormir direito. Fiquei a noite inteira ensaiando o que ia dizer, repassando os documentos, preparando cada palavra, cada argumento. Quando o sol nasceu, fui até a janela da cozinha e olhei para o bairro acordando. As pessoas saindo para trabalhar, os comerciantes abrindo as portas, a vida seguindo. E eu ali, prestes a enfrentar o maior confronto da minha vida. Tomei banho demorado. Escolhi minha roupa com cuidado. Calça preta social que eu tinha comprado para o casamento, mas não tinha usado. Blusa branca de botão, engomadinha, impecável. Sapato preto de salto baixo, confortável, mas elegante. Prendi o cabelo num coque baixo, firme. Passei batom vermelho. Não por vaidade, por armadura. Olhei no espelho. Não vi mais a mulher humilhada da cozinha. Vi uma guerreira. Jurema me levou de carro até o escritório. Durante o trajeto, ela segurou minha mão e disse: Conceição, você vai arrasar. Aquela menina não sabe com quem está mexendo. Cheguei ao escritório meia hora antes. Marcos já estava lá, de terno cinza escuro, gravata bordô, sério, tenso. Quando me viu, ele levantou e me abraçou forte. A senhora está linda, Dona Conceição. Obrigada, meu filho. Meu filho. Eu tinha chamado ele de meu filho. E senti que era verdade. Ele era mais filho para mim do que Mariana jamais tinha sido filha. O Dr. Roberto nos levou para a sala de reuniões. Era grande, elegante, com uma mesa de madeira escura enorme, cadeiras de couro preto, uma janela ampla com vista para a Avenida Rio Branco. Ar-condicionado gelado. Silêncio absoluto. Ele colocou o dossiê em cima da mesa, fechado, discreto, mas ali, ameaçador. Dona Conceição, quando ela chegar, eu vou conduzir a reunião no começo. Vou deixar o advogado dela falar, vou ouvir os argumentos, e então, no momento certo, a senhora pode falar o que quiser. Tudo que a senhora ensaiou, tudo que a senhora quer dizer, a senhora vai poder dizer. Eu te dou essa garantia. Obrigada, doutor. Sentamos. Esperamos. Cada minuto parecia 1 hora. Eu olhava para o relógio na parede. 9h45. 9h50. 9h55. 10 horas. A secretária bateu na porta. Dr. Roberto, a doutora Mariana Amaral e o Dr. Fábio chegaram. Meu coração disparou. Respirei fundo. Era agora. Pode mandar entrar. A porta se abriu.
Mariana entrou primeiro. Estava diferente. Muito diferente. Mais magra, o rosto chupado, olheiras profundas mesmo com maquiagem. Cabelo preso num rabo de cavalo simples, sem volume, sem brilho. Roupa discreta, calça preta, blusa bege de manga comprida e sapato baixo. Nenhuma joia, nenhum acessório caro. Ela estava tentando parecer humilde, vulnerável, coitada. Atrás dela entrou o advogado, Dr. Fábio, um rapaz jovem de no máximo 30 anos, magro, terno preto barato, pasta de couro sintético. Advogado de shopping, eu pensei. Advogado que aceita qualquer caso por qualquer dinheiro. Quando Mariana me viu sentada ali, ela congelou. Literalmente parou no meio da sala, olhos arregalados, boca entreaberta. Mãe? Não respondi. Só olhei para ela. E no meu olhar tinha tudo o que eu precisava dizer. Decepção, raiva, frieza. O Dr. Fábio, confuso, olhou para o Dr. Roberto. O que a mãe da minha cliente está fazendo aqui? Ela é testemunha. O doutor. Roberto respondeu com uma voz neutra, profissional. E parte interessada no caso. Por favor, sentem-se. Mariana sentou devagar, sem tirar os olhos de mim. Ela estava nervosa. Muito nervosa. Eu podia ver. As mãos dela tremiam enquanto ela colocava a bolsa simples de tecido no chão. Ela entrelaçou os dedos em cima da mesa, apertando com força, os nós dos dedos ficando brancos. O doutor Fábio se sentou ao lado dela, tirou uma pasta da mala e a colocou em cima da mesa com um gesto ensaiado, como se aquilo fosse impressionar alguém. O doutor Roberto começou. Então, doutor Fábio, sua cliente está processando meu cliente, o senhor Marcos Gomes, por danos morais no valor de R$150 mil, alegando que ele a humilhou publicamente no dia do casamento deles e que essa humilhação resultou na perda do emprego dela, exposição nas redes sociais e sofrimento psicológico. Correto? Correto, o Dr. Fábio respondeu, abrindo a pasta dele e tirando alguns papéis. Minha cliente sofreu danos gravíssimos. Ela foi demitida de um cargo de gerência onde ganhava R$12 mil por mês. Ela teve sua imagem exposta em vídeos que viralizaram, recebendo ataques de milhares de pessoas. Ela precisou iniciar tratamento psicológico, está tomando medicação para depressão e ansiedade. Tudo isso por causa da atitude irresponsável e vingativa do Sr. Marcos. Marcos se mexeu na cadeira ao meu lado, incomodado, mas o Dr. Roberto colocou a mão no braço dele, pedindo calma. Entendo, o Dr. Roberto disse com uma calma absurda. E qual é a proposta de acordo que vocês trazem hoje? O Dr. Fábio sorriu, convencido. Estamos dispostos a reduzir o valor para R$100 mil, se o pagamento for feito à vista, em até 30 dias. E minha cliente se compromete a retirar a ação e assinar um termo de quitação. R$100 mil. Eu senti uma raiva tão grande subindo pelo meu peito que tive que morder a língua para não gritar. O Dr. Roberto assentiu calmamente. Interessante. Mas antes de considerarmos qualquer acordo, eu gostaria de apresentar algumas informações relevantes ao caso que vocês talvez desconheçam. Ele abriu o dossiê e começou a tirar documentos, um por um, devagar, metodicamente, como um jogador de cartas revelando um Royal Flush. Primeiro, os prints dos e-mails. Mariana humilhando colegas de trabalho, chamando um estagiário de retardado mental, dizendo que uma colega era gorda e incompetente, rindo de um cliente que tinha perdido dinheiro num investimento. O rosto da Mariana começou a ficar pálido. Isso aqui, o Dr. Roberto continuou com a voz firme. São provas de que a doutora Mariana não foi demitida por causa da repercussão do casamento. Ela foi demitida por comportamento inadequado, assédio moral e criação de ambiente de trabalho tóxico. Comportamento esse que já vinha sendo investigado internamente pela empresa há meses. O Dr. Fábio tentou interromper, nervoso. Isso não tem relevância para o caso. Isso é tentativa de manchar a imagem da minha cliente. Tem relevância sim, o Dr. Roberto rebateu, sem se alterar, porque sua cliente está alegando que perdeu o emprego por culpa do meu cliente, mas a verdade é que ela perdeu o emprego por culpa dela mesma.
Ele colocou mais documentos na mesa. O relato da Daniela. O e-mail onde Mariana pedia para ela fazer o relatório financeiro errado. A mensagem onde Mariana confirmava que tinha sido ela quem enviou os números para o cliente. E depois, o e-mail da demissão da Daniela, assinado pela Mariana. Sua cliente, o Dr. Roberto continuou, também cometeu fraude interna, prejudicando uma colega de trabalho e causando um prejuízo de R$200 mil à empresa. Isso está documentado, e a testemunha está disposta a depor. Mariana estava tremendo agora, visivelmente tremendo. O Dr. Fábio tentou pegar os documentos, mas o Dr. Roberto puxou de volta. Ainda não terminei. Ele colocou na mesa o áudio transcrito. O áudio que Jurema tinha me mostrado. Mariana dizendo que ia fingir arrependimento, que ia manipular, que ia usar a mãe para reconquistar o Marcos. E isso aqui, o Dr. Roberto disse, batendo com o dedo no papel, é a prova de que sua cliente não está processando meu cliente por justiça. Ela está processando por vingança. Porque o plano de manipulação dela não funcionou. Mariana explodiu. Levantou da cadeira, descontrolada, as mãos batendo na mesa. De onde vocês tiraram isso? Isso é invasão de privacidade. Isso é ilegal. Isso foi fornecido voluntariamente por testemunhas. O Dr. Roberto respondeu, impassível. E agora, doutora Mariana, antes de continuarmos, eu gostaria que a dona Conceição falasse, porque ela tem algumas coisas importantes a dizer. Todos os olhares se viraram para mim. Levantei devagar. Peguei o dossiê que eu mesma havia montado, aquele com todos os comprovantes, todas as provas dos meus sacrifícios, e coloquei em cima da mesa, bem na frente dela. Mariana, eu comecei, e minha voz estava calma, firme, fria como gelo. Você me trancou na cozinha do seu próprio casamento. Você me tratou como lixo. Você teve vergonha de mim, da mulher que te deu a vida, da mulher que abriu mão da própria vida para te dar um futuro. Mãe, eu já pedi desculpas 1000 vezes, Cala a boca, eu disse, e a força da minha voz fez ela se calar instantaneamente. Ela nunca, nunca na vida tinha me ouvido falar assim. Você não pediu desculpas. Você fingiu que pediu, porque eu ouvi o áudio. Eu sei que você só queria me usar de escada para reconquistar o Marcos. Eu sei que você nunca se arrependeu de verdade. Ela estava branca, branca como papel. Abri o dossiê. Você sabe quanto eu gastei com você nesses 35 anos de vida? Eu fiz as contas, cada centavo, cada sacrifício. Comecei a jogar os comprovantes na mesa, um por um, e a cada papel eu falava o valor. Escola particular de ensino médio, R$280 mil. Faculdade, R$120 mil. Cursos de inglês, espanhol, marketing, Excel, R$40 mil. Roupas, viagens, presentes que você exigia, R$20 mil. Mesadas que eu te dava mesmo depois de formada, mesmo você ganhando bem, R$60 mil. No total, R$520 mil. O silêncio na sala era sepulcral. R$520 mil, eu repeti, e minha voz quebrou pela primeira vez. Que eu, uma costureira pobre, uma viúva abandonada, juntei tijolo por tijolo, suor por suor, lágrima por lágrima, sacrificando minha própria vida, minha própria felicidade, meus próprios sonhos, para te dar uma chance, para te dar um futuro. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de pânico. E sabe como você me pagou? Eu continuei, e agora eu estava de pé, inclinada sobre a mesa, olhando direto nos olhos dela. Me trancando na cozinha, me chamando de velha, me tratando como vergonha, tentando me apagar da sua vida. E agora, você ainda tem a audácia, a cara de pau, de querer processar o único homem que me defendeu, o único homem que teve coragem de dizer a verdade. Virei para o Dr. Roberto. Doutor, pode processar ela, por litigância de má-fé, por difamação, por calúnia. E pode cobrar dela os R$520 mil que eu gastei, com juros, com correção monetária, com tudo que for cabível na lei. Mariana levantou, histérica, gritando. Você não pode fazer isso. Você é minha mãe. Mãe não faz isso com filho. Eu fui sua mãe, eu respondi. E cada palavra era uma sentença final.
Mas você deixou de ser minha filha no dia que me trancou naquela cozinha. No dia que você escolheu a aparência ao invés do caráter. O dia que você me descartou como lixo. O doutor Fábio tentou argumentar, gaguejando. Mas isso é... A senhora não pode cobrar de volta o que deu voluntariamente para a filha. Isso não tem amparo legal. O doutor Roberto sorriu. Pela primeira vez na reunião, ele sorriu. Tem sim. Chama-se ingratidão, artigo do Código Civil. Quando um filho comete ato de ofensa grave contra o genitor pode revogar doações. E tudo que a dona Conceição deu para a filha dela pode ser juridicamente considerado doação. Nós vamos entrar com essa ação. E vamos ganhar. Ele se virou para o Dr. Fábio. E quanto ao processo da sua cliente contra o meu, eu vou entrar com uma reconvenção. Vou processar ela por litigância de má-fé, por danos morais contra o meu cliente e vou pedir o dobro do que ela está pedindo. 300 mil reais. Somado com o que a dona Conceição vai cobrar, sua cliente vai ter que pagar mais de 800 mil reais. Mariana desabou na cadeira, soluçando, o corpo inteiro tremendo. Eu não tenho isso. Eu não tenho nada. Eu vou perder tudo. Olhei para ela e não senti pena. Não senti nada. Então você vai saber o que é perder tudo. Como eu perdi minha dignidade naquele casamento. Como eu perdi minha filha. Marcos, que até então tinha ficado em silêncio absoluto, finalmente falou. Ele se levantou, olhou para Mariana com uma mistura de tristeza e decepção. Mariana, eu te amei. De verdade, de coração. Eu achei que a gente ia construir uma vida juntos, uma família. Mas você é uma pessoa que eu não reconheço. Você é cruel. Você é falsa. E eu espero, sinceramente, do fundo do meu coração, que você use essa dor, esse tombo, para se tornar alguém melhor. Porque do jeito que você está, você não vai ser feliz nunca. Ele pegou a pasta dele e se virou para sair. Parou na porta. Olhou para trás. Dona Conceição, vamos? Peguei minha bolsa. Olhei para Mariana uma última vez. Adeus, Mariana. E saí. Deixei ela ali, sentada, destruída, cercada pelos escombros da própria arrogância, da própria maldade. E quando a porta do escritório se fechou atrás de mim, eu senti algo que não sentia há muito, muito tempo. Paz absoluta. Os processos correram rápido. O juiz arquivou a ação da Mariana por falta de provas e condenou ela por litigância de má-fé. Ela teve que pagar as custas processuais e os honorários dos advogados. Minha ação de cobrança foi adiante. O juiz determinou que ela me pagasse 350 mil reais, valor parcial do que eu havia gasto, corrigido e com juros. Ela não tinha esse dinheiro. O apartamento que ela morava, que tinha sido presente de casamento dos pais do Marcos, foi vendido para pagar parte da dívida. Ela teve que voltar a morar de aluguel, num lugar pequeno, simples, em um bairro distante. Perdi minha filha? Sim. Mas ganhei minha dignidade de volta. Marcos e Daniela se casaram 6 meses depois. Foi uma cerimônia pequena, intimista, na casa da mãe dele. Eu fui a madrinha. Usei um vestido verde claro que comprei com o primeiro pagamento que recebi da Mariana. Me senti linda. Me senti vista. Me senti respeitada. Durante a festa, Marcos fez um discurso emocionado. Falou sobre família, sobre valores, sobre lealdade. E no final, olhou para mim e disse: Dona Conceição, a senhora me ensinou que família não é quem tem o mesmo sangue, é quem tem o mesmo coração. Chorei. Mas dessa vez, eram lágrimas de felicidade. Mariana tentou me procurar algumas vezes depois disso. Mandou cartas, mensagens, flores, pedindo perdão. Dizendo que estava em terapia, que estava mudando, que entendia agora o que tinha feito. Eu li todas as cartas, mas não respondi, não por vingança, mas porque algumas pontes, quando queimadas, não podem ser reconstruídas. E está tudo bem. Ela precisa aprender a viver com as consequências das próprias escolhas, assim como eu aprendi a viver sem ela. Hoje, eu moro no mesmo apartamento em Madureira. Continuo fazendo meus doces por encomenda. Continuo frequentando minha igreja. Continuo sendo amiga da Jurema, que agora é madrinha também da filha do Marcos e da Daniela. Uma menininha linda que nasceu ano passado e tem o meu nome,
Conceição. Quando seguro aquela criança no colo, quando vejo os olhos dela me olhando com inocência e confiança, eu lembro que o amor verdadeiro não tem vergonha, não esconde, não trai. E eu prometo a mim mesma que vou ser para essa menina o exemplo de dignidade que a mãe dela nunca teve em Mariana. Porque no final, o que fica não é o dinheiro, não é o status, não é a aparência. O que fica é o caráter. E o meu, ninguém tira. Se você está passando por algo parecido, se alguém te fez sentir pequeno, invisível, sem valor, lembra, você vale mais do que qualquer humilhação. Você vale mais do que qualquer mentira. E quando você se levanta com dignidade, o mundo inteiro se curva diante de você. Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário aqui embaixo contando o que você achou. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história nova. E clica no próximo vídeo que está passando na sua tela agora, porque a história que vem é ainda mais emocionante. Um abraço e até a próxima.